sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do B2B Talks. Hoje o episódio número 14. Eu sou Aslan Moura, o host desse podcast Fora da Curva. Eu estou aqui atrás das câmeras com Dani, com o William, nosso time do B2B Talks, que faz tudo isso acontecer aqui com maestria para você que nos acompanha receber cada vez mais conteúdo de qualidade. Hoje eu tenho um convidado super especial que vai falar de um tema inspirador, um convidado que domina aí a arte da liderança e dos negócios. Eu estou com Marcos Galíquio. É um prazer enorme, Marcos, te receber aqui com a gente. Ele que vai trazer aí experiências práticas sobre como liderar times, desafios e triunfos de liderar times, liderar equipes, liderar organizações. Marcos, meu amigo, mais uma vez, obrigado por ter aceito esse convite, por estar aqui conosco e vamos tocar esse barco aqui juntos. É isso aí, Aslan. Prazer todo meu de estar aí com você, com sua equipe aqui. Parabéns aí por toda a estrutura, né? Achei muito bacana a escola aí. Então, estamos à disposição aí para dialogar, para falar um pouco de liderança, né? Para trocar experiências aí com o pessoal aí, os nossos ouvintes. Muito bem. Marcos, para a gente começar, como é de costume, eu quero saber um pouco mais, além do Marcos líder, o Marcos que está dentro de organizações, mas quem é o Marcos? O Marcos como pessoa, qual é a sua trajetória, Marcos? Como é que você chegou até aqui e como é que você se tornou a pessoa que você é hoje e o profissional que você também é hoje? Bacana, Aslan. Eu sou natural de São Paulo, né? Eu sou paulistano Isso eu não sabia. e nascido e criado lá, né? Sempre com uma paixão muito grande por caculé, né? E sempre no período de férias a gente vinha para cá, eu, meus pais, minha irmã, nos finais de ano, e sempre muito apaixonado pela liberdade de uma cidade pequena, né? E pacata, e sempre com o sonho de vir morar aqui, né? Em Caculé. E aos 12 anos eu tive a realização desse sonho junto com meus pais, eles decidiram vir para cá, né? E aí veio a família toda. E aí eu terminei ensino médio aqui, comecei minha carreira profissional aqui também, comecei a trabalhar aqui desde muito novo. E também fiz um curso, né, superior numa escola em AD, aqui também, num período que eu estava já trabalhando. Mas, assim, minha paixão é por caculé, mesmo sendo paulistano, mas caculense de coração. Olha que legal, novidade, eu não sabia que você era natural de São Paulo. E esse galíquio, ele surge da onde, Marcos? Como É, é que rapaz, esse galíquio aí, ele vem da família do meu pai, né? galíquio? É uma família que tem uma descendência de italianos, né? Então, o Guedes e Dias é daqui da região, de Caculé, Rio do Antônio, né? O pessoal da família da minha mãe, e o Galíquio vem, herdei do meu pai. Bacana. Marcos, e aí? Muitas vezes, assim, já entrando um pouco na questão do nosso tema hoje, falar de liderança, como transformar o líder do amanhã hoje. Fala um pouquinho da sua jornada aí como líder, como liderança, como é que você chegou a, a esse, a esse momento de se tornar líder, qual foi essa trajetória que você construiu até se tornar um líder? Bem, Eslan, especificamente, eu estou num quadro de liderança há 8 anos, né? Mas eu acho que esse perfil aí, executor, bem voltado para a liderança mesmo, eu tenho desde de criança, né? Eu já me vi assim à frente de algumas situações, né? Desde a época de criança, né? De brincadeiras, né? Na escola, no dia a dia, na rua, com os amigos, né? Sempre muito competitivo, sempre gostei de competir muito, ainda gosto muito de competição, de desafio, né? Então, eu sempre tive um olhar muito bacana para esse lado, né? Mas só quando realmente eu comecei a trabalhar diretamente com liderança, eu comecei a perceber, junto com treinamentos, desenvolvimentos, né? Análises de perfis, análises comportamentais,
que foram feitas comigo na empresa, né, que eu trabalho hoje. E aí eu comecei a aprender que todo aquele comportamento que eu tinha quando mais novo me levou a chegar onde eu estou hoje, né? Então isso aí foi muito interessante, né? Inclusive, você foi uma das pessoas que me ajudou a enxergar isso aí, né? Que Naqueles legal. treinamentos que nós fizemos, que foi muito Sim, sim. bacana. Colocou para mim lá meu perfil comportamental, né? Junto com as características, os Muito pontos bacana. fortes, os pontos fracos. Isso aí é importantíssimo, né? Para a pessoa potencializar o que ela tem de melhor e também para entender os pontos fracos ali que a pessoa precisa estar no dia a dia ali direcionando e melhorando. Então, assim, foi muito bacana aquele treinamento. E aí estou há 8 anos, né? Firme e forte aí num projeto aí de liderança, trabalhando com isso e muito satisfeito. Bacana, foi um momento muito especial aquele programa que a gente fez em conjunto. Mas, Marcos, você me falou uma questão aí sobre a infância que me chamou a atenção. Você acredita que há uma predisposição em a pessoa se tornar líder já na parte da infância, no Acre período da infância? Acredito que sim. Provavelmente sim, né? E depois dos estudos aí desse meu perfil comportamental, né? Eu comecei a me identificar com coisas que aconteciam na infância, né? Então, provavelmente, a pessoa ela potencializa o que ela já tem de perfil, né? Mas já meio que nasce com a pessoa isso daí. Eu acho que particularmente comigo foi assim. É claro que a pessoa pode aprimorar, melhorar ou desenvolver o perfil mesmo não tendo, né? Mas eu, depois dos estudos e depois dos treinamentos que tive, eu comecei a identificar coisas que eu tinha lá na infância, dessa competitividade, de gostar de ganhar, né, de gostar dos desafios, né? Aprendi muito isso, né, com o passar dos anos e me identificando com o que eu tinha feito quando infância, né, quando E criança. isso, Marcos, era seu? Você era estimulado? Seus pais estimulavam esse Rapaz, desenvolvimento ou era inato seu? eu acho que sempre veio de mim, assim, sabe? Meus pais sempre me estimularam a questão de trabalhar, né? Desde muito novo, desde os 14 anos, eu mesmo conciliando ali com escola, com os estudos, é claro, né? Que meus pais cobravam muito a questão dos estudos, mas eles me incentivaram sempre a trabalhar, né? E dentro de todos os trabalhos que eu fiz até hoje, eu sempre fui muito de competir, de querer fazer algo diferente, de querer mostrar uma coisa diferenciada. Então, assim, eu acho que isso vem da época de criança, assim, eu acho que é bem bacana esse paralelo aí. É bacana. E eu me recordo da minha história, você contando a sua história, e eu recordo da minha, que eu tinha um perfil bem parecido também. Diante de dificuldades, eu era estimulado o tempo todo a me superar. E eu acredito que isso realmente contribuiu muito pela questão, contribuiu muito com o fato de eu me tornar um líder. E eu me tornei líder muito cedo. Então eu trabalhei em organizações aí das maiores, várias multinacionais, e muito cedo eu consegui chegar nesse local, justamente porque quando criança, quando da infância, eu era estimulado o tempo todo a ter que ultrapassar desafios. Então você fala dessa competitividade, que é um lado que te jogou para o líder, essa pessoa que você é hoje. No meu caso era ter que vencer todos os dias um desafio, que também acaba sendo uma competitividade. Agora, naquela questão era de eu ter que vencer, sair daquele cenário, um cenário de dificuldade, para galgar algo melhor. Eu tinha isso sempre muito em mente. E aí me tornei líder e hoje a gente compartilha dessa liderança, desse momento de estar líder. E aí me vem uma outra questão aqui, pensando nisso. A gente sabe que a geração atual passa por um momento, uma grande dificuldade, inclusive organizações. Eu estou em contato sempre constante com empresários, e eu ouço muito que no mercado atualmente faltam figuras que queiram assumir esses cargos de liderança ou que tenham esse preparo para se tornar um líder. Como é que você enxerga esse momento atual? Aslan, realmente, assim,
hoje o mercado de trabalho, né, a nova geração, né, eles estão tendo acesso a situações que antigamente a gente não tinha, né? Hoje tá tudo aí na palma da mão, internet, celular, né? E eu acho que a liderança, ela demanda muito trabalho, muita dedicação, muito comprometimento, né? Não dá para ser um líder ausente, então você precisa estar lá todos os dias, né? A carga horária acaba sendo um pouco alta, né? Por ter que acompanhar uma operação o tempo todo, né? E hoje a gente vê que a geração que está chegando aí, o pessoal está mais voltado para a área de internet, para a área de para outras áreas, né? E a liderança, ela é um pouco complicada em alguns sentidos, né? A exposição é muito grande, né? A indisposição também é muito grande, né? Você tem que se indispor, se expor a todo momento, né? Tem que estar à frente de pessoas, lidar com pessoas é muito difícil, né? Então eu acho que o pessoal, a galera mais nova que está chegando aí, eles acabam fugindo um pouco dessa responsabilidade de ter que lidar com essa pressão, né? Ainda também são muito novos, né? Talvez com o passar dos anos aí, com a maturidade, o pessoal vai eh, ir mais para esse caminho, assim. Então eu vejo hoje a galera mais nova se preocupando muito com a parte de internet, de celular, de redes sociais, né? Acabou que no mundo todo aí surgiu novos projetos e novos trabalhos que a gente não imaginava que existiria, né? Há 20, 30 anos atrás. Então, Verdade. assim, o mundo tá mudado, as coisas estão diferentes, né? A gente fala aí que essa nova geração chama nova geração Z, né? Que o pessoal fala aí Tem a Z, já tem a Y, isso, e aí tá sempre mudando, né. Mas eu vejo que milênios. milênios, né, que todo mundo tem potencial e capacidade, basta ter muita força de vontade e dedicação, né. Mas realmente, eu também converso com muitas pessoas, com alguns empresários, né, com pessoas que passam por isso todos os dias, e dá realmente para observar que essa geração ela está voltada para um outro ramo de negócio, né, não muito voltado para a liderança. E você falou aí de time, de equipe. Como é para você gerir, na verdade, times com diferentes personalidades? Você também trouxe esse aspecto da nossa própria personalidade e a gente lidar com diversas outras e fazer o time seguir a direção, te mostrar qual é o caminho e aquele time seguir a direção diante dessa multiplicidade de personalidade, de propósitos, às vezes diferentes também, com crenças diferentes, com desejos, sonhos diferentes. Como é que é para você gerir um time? Hoje, se você até puder já complementar, hoje você tem um time de quantas pessoas? Bem, Aslan, hoje a gente trabalha com um time de 110 pessoas, né? Nossa, Então é um time bastante grande. E realmente é o que você falou, né? Trabalhar com pessoas não é fácil. Tem pessoas de diferentes personalidades, diferentes tipos, né? Mas são todos seres humanos. A gente entende a complexidade de cada um. Eu tenho a minha complexidade, você tem a sua, todos têm. Mas eu acho que uma palavra assim fundamental para não ter erro, para você tratar com todas as pessoas de uma forma justa, correta, é o respeito. Então, bacana, assim, dentro bacana. do meu ambiente de trabalho, com as pessoas que eu trabalho já aí há 10 anos, eu tenho muito respeito por elas e elas têm muito respeito por mim. Isso é muito gratificante, cara, quando você chega no ambiente de trabalho e tem esse respeito mútuo um pelo outro. É claro, tem as particularidades, às vezes a gente tem que tratar algumas situações um pouco mais complexas, mais difícil, mas sempre com muito respeito. Eu acho que o respeito tá acima de qualquer coisa, né? E também respeitando tanto a si mesmo quanto o lado das pessoas, né? A dificuldade, o que fez aquela pessoa fazer aquela determinada situação ou chegar até aquele ponto, né? A gente tá aí há um bom tempo. No início, eu não nego que era um pouco impulsivo, né? Tinha um pouco de impulsividade para tratar algumas situações, porque a liderança exige
tratar situações o tempo todo, né? Mas já com experiência a gente consegue compreender, consegue entender o porquê daquilo, né? E é o que eu te falei. Eu acho que o respeito é o principal, a principal palavra aí, né? Para a gente estar trabalhando, ainda mais quando se trabalha com uma equipe aí, como eu trabalho de 110 pessoas. Outro ponto interessante que você me trouxe quando você fala do ser humano. A gente, quando trabalha com liderança, a gente trabalha em grandes organizações, ah, a gente é pautado muito por metas, resultados, e muitas vezes a gente acaba atropelando. E é um ponto que eu ia te perguntar, desse momento desafiador, você já deu um spoiler aí desse momento desafiador, que é um momento que é seu um aprendizado, eu acho que todo líder acaba se ajustando também, e isso vem com a questão do autoconhecimento. Eu acredito que hoje você é um profissional muito mais preparado mediante essa questão do próprio autoconhecimento, e isso consequentemente faz com que você se torne um líder cada vez melhor. E um ponto crucial seria esse, a questão do ser humano. A gente olhar para o ser humano, e o ser humano, quando também respeitado, como você colocou, entendido, consequentemente, ele acaba trazendo maiores resultados. Eu sempre, nas minhas pautas de conversas, eu trago isso, que o foco, muitas vezes, do empresário é o resultado, é somente o resultado. Quando a gente cuida das pessoas, o resultado ele vem como consequência. Você compartilha dessa visão? Com certeza, né? Precisa ser assim, né? Então, a empresa, ela tem os seus processos e ela visa o lucro e o resultado, né? E precisa ser constante, aquela pressão do dia a dia, mas nós trabalhamos com pessoas, com seres humanos, né? Então a gente está ali todos os dias, né? Firme e forte no trabalho, mas também tratando as particularidades pessoais de todas as pessoas, né? Aquele assunto que o pessoal sempre falava antigamente, ó, o que é problema em casa, você deixa em casa, não leva para o trabalho. Dificilmente isso acontece, são seres humanos, Isso né? não tem como. Não tem como, a gente leva para o trabalho, né? Então, assim, eu, junto com minha equipe, os encarregados que trabalham comigo lá, que você conhece eles, vou mandar até um abraço para eles aí, o Serginho, o Mailton, né? Nossa, Hoje o Jailton está com a gente, o pessoal da maior qualidade, né? E trabalha com a gente há muitos anos, são excelentes pessoas aí, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação em cuidar das pessoas. A gente ajuda muito o pessoal lá, tem particularidade com o filho está doente, precisa de uma determinada situação, né? Precisa fazer um determinado tratamento. Então, a gente tenta ali flexibilizar ao máximo ali aquela situação, ajudar o máximo que a gente pode, né? Para porque não dá também para o colaborador ele estar trabalhando e rendendo com um problema particular muito grave, né? Então a gente, graças a Deus, nesse período todo que eu tenho aí de empresa com 10 anos, a gente ajudou muita gente, tem muita gente grata, né? E assim, é muito bacana ver quando o pessoal ele retribui aquilo que a gente fez por eles, né? Pô, isso aí é muito, muito bacana, né, no dia a dia, mas a gente se preocupa muito com isso, com o ser humano, com o lado das pessoas, né? É claro, é resultado, a gente precisa entregar, né? Todo mundo que está lá é profissional, sabe da necessidade do serviço, sabe do comprometimento que precisa ter, mas o lado humano não é esquecido, né? Um bom líder, ele tem que estar de olho nessas situações. Então, eu, graças a Deus, eu tenho é, bastante satisfação em ter ajudado muita gente, continuo ajudando, continuo tratando essas situações, né, internamente, junto com minha equipe, junto com meus encarregados, para que a gente consiga manter essa equipe toda focada, unida e entregando o resultado que precisa ser entregue. e é isso que já mostra o grande diferencial de Marcos. Eu que tive a oportunidade aqui de a gente já atuou em conjunto Sim, com certeza. aqui. Um abraço para Sergio, Mailton, pessoas que gostam, toda a equipe que eu gosto bastante. Já tive a oportunidade de estar com vocês. E é essa diferença, é isso que faz a empresa, por exemplo, a empresa que Marcos atua hoje é a maior empresa, uma das maiores da Bahia, do Brasil. Então, é o reflexo. Eu sempre digo que o reflexo de uma organização ela vem de um líder. Não um líder qualquer, não um líder tradicional, mas justamente, Marcos, esse líder humanizado. Por isso que eu fiz questão, muita questão de te trazer aqui para falar sobre o tema de liderança, porque eu já sabia que
a gente tocaria em assuntos como esse, dessa liderança que é tão importante, dessa humanidade. A gente, claro, pensar em resultado, pensar em lucratividade, que isso é o foco da empresa. Aí, se a gente consegue fazer isso de uma forma saudável, com Aliado times. ao time. Exato, com times engajados, e isso para mim é a grande fórmula, é a fórmula que eu aplico aí há mais de 20 anos. Eu foco em pessoas para trazer resultados. A gente até usa um slogan aqui na B2B, a gente tem pessoas mais processos igual a resultados, que é Isso mesmo. justamente isso. A gente acredita, a gente quer o resultado, mas a gente precisa do time. E um líder sem time, uma empresa sem time, não consegue alcançar os resultados. Então, a gente cuidar dessa saúde mental, emocional, é muito importante. E você trouxe outro ponto que eu acho que é fundamental, é a questão da gratidão, é a questão desse vínculo que o colaborador fica, o time ele fica. Poxa, o líder está me ouvindo, a empresa está me ouvindo, ela cuida de mim, eu vou cuidar da empresa, porque é um processo ganha-ganha, Isso não aí. é isso? E eu acho que o interessante nisso aí, Aislan, é fazer a pessoa entender, né, a necessidade da cobrança na área profissional e a Perfeito, necessidade da ajuda na área pessoal, né? Então, perfeitamente. assim, o colaborador, ele começa a perceber a diferença entre os dois aspectos. Olha, se eu não estiver rendendo no trabalho, o meu líder vai me cobrar, mas se eu também estiver precisando de alguma situação particular, Perfeito. grave, séria, ele vai estar aqui para me ajudar. Então a pessoa começa a entender como que realmente funcionam as coisas, e isso aí para um time, para uma equipe é muito bacana, é muito gratificante, e assim exalta o poder do time, e o time rende muito mais dessa forma, né? E você vai criando, a empresa vai criando uma cultura organizacional cada vez mais forte, mais coesa, e, consequentemente, a empresa vai crescendo mais e mais. Marcos, para você se tornar esse líder que você é hoje, esse líder humanizado, um líder de respeito, que tem um respeito dos colegas de trabalho, da organização, da instituição, você teve alguma figura inspiradora na sua trajetória? Alguém, não somente na área que você atua hoje, mas no contexto geral, alguém que te inspirou, que você falou, pô, cara, quero modelar um cara como esse, porque são pessoas que têm realmente um sucesso, e eu vou trilhar esse caminho que esse cara trilhou aqui também. Teve alguém que te inspirou? Aslan, eu sempre trabalhei com grandes empresários, né, de diversas áreas, e todos eles foram inspiradores para mim, porque foram pessoas que batalharam muito para conquistar o que tem hoje, né? E o que não é fácil empreender, né? E que não é fácil, e É ainda batalham difícil. muito, né? Trabalham muito todos os dias, né? Porque ninguém chega onde que essas pessoas chegaram com sorte. Não dá, com sorte só não vai, né? Então precisou muito trabalho, muita Verdade, dedicação. verdade. Então, todos os lugares que eu passei, todas essas pessoas aí me inspiraram. Hoje, particularmente falando, as pessoas que me inspiram são meus colegas de trabalho, né? Esses dias mesmo estava Interessante. jogando bola na empresa. Você sabe Sim, que a gente tem uma estrutura lá magnífica, campos de futebol e tudo. A gente tem essa felicidade de ter uma estrutura de uma empresa dessa, com esse porte, é né? uma Que tem mega a de estrutura. Macol, uma mega estrutura, É todo né, um na grupo, né, cidade, Valdir todo o grupo Saraiva, né? Valde Saraiva, isso mesmo, né? Então, e aí quando acabou o jogo ali, a gente estava falando de algumas pessoas e assim exaltando alguns colegas de trabalho Cara, que legal isso. poxa, nunca faltou um dia de serviço, nunca chegou atrasado, né? Um colega nosso, a gente marcou um jogo para 7 horas, ele veio 25 quilômetros, ele mora 25 quilômetros daqui, e aí ele veio, jogou com a gente, brincou, ele já tem 56 anos e voltou para casa. E quando acabou o jogo, a gente começou a comentar dele de uma figura ali inspiradora, porque eu particularmente trabalho com ele há 10 anos, mas ele deve ter 15, 16 anos de empresa. E nesses 10 anos ele nunca faltou um dia, nunca chegou Um atrasado, exemplo, né? né? Então, um exemplo. Então, de colegas de trabalho, mas no perfil de liderança mesmo, com esse perfil, uma pessoa que me inspirou muito foi a Camila Carvalho, né? Uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande até hoje, né, que é uma das diretoras da empresa também. E ela me ensinou muita coisa, me manda muita informação até hoje, me manda alguns áudios de podcast no Spotify, e eu vou escutando ali, de algumas organizações, de alguns líderes. A gente está voltado para uma área ali de intralogística, né, logística interna de Sim. materiais. É uma área que eu sou apaixonado e que cada dia que passa eu tenho vontade de aprender mais, então ela está sempre me mandando. E para os encarregados também, né?
ela manda muita informação, livros, matérias para a gente estar vendo o tempo todo. E aí eu tive essa inspiração maior quando trabalhei diretamente com ela, né? E aí isso que me motivou a procurar mais essa questão da liderança, de aprender mais, de estudar mais, me incentivava muito a estudar, né? Tanto que o meu curso superior eu fui fazer depois do incentivo, né, dela também, né? Que eu tive na empresa, outras pessoas me incentivaram, mas particularmente ela, me cobrava muito essas situações, né? Porque um líder também, o papel dele é esse, né? De cobrar, de É, instigar, de verdade. estar em cima ali, ó, vamos lá, você tem potencial, faça alguma coisa diferente. E ela sempre me estimulava a esse tipo de situação e me estimula até hoje, né? Me manda muita informação, muita coisa legal, diferente. Sempre que ela está numa viagem, que ela vê uma situaçãozinha ou outra, pode ser uma coisa mais simples, ela tira uma foto e me manda para os encarregados também. E aí eu aprendi isso com ela e faço E isso aí também. replica E a isso. gente replica, né? E é legal que a gente replica um com o outro, né? Eu estou num cargo de coordenação junto com os meninos, que é um cargo de encarregado, mas a gente está sempre trocando figurinha ali, sempre que a gente está nas redes sociais e vê uma informação legal, diferente, um passa para o outro, e a gente está sempre se comunicando, e a gente pegou isso dela, e é muito bacana. Então, assim, na área de liderança, eu tenho uma inspiração muito grande, né, por conta do que eu aprendi com a Camila. E é bacana que isso já mostra a questão do estudo, como a necessidade. Hoje a gente comentava até num podcast passado sobre como as pessoas não querem mais, não estão buscando mais o conhecimento. E aí você traz uma pauta para quem quer se tornar um grande líder que precisa estar imbuído em estudos, em aprofundamento do conhecimento, porque é dessa forma que você consegue ser melhor. Cada dia você consegue encontrar estratégias, aprender novas técnicas de gestão de processos, gestão de pessoas. Isso. Não tem uma receita certa, né? Não, não Não tem. tem uma receita. Então, a todo momento você tem que estar aprendendo coisas novas, diferentes, testando coisas diferentes, né? Até porque o mundo é muito dinâmico e aí o cenário ele muda constantemente e Constantemente. a gente tem que estar preparado para fazer as devidas adaptações. Eu lembro que quando a gente passou a pandemia em conjunto e ali foi, a gente não sabia de como é que seria o cenário e naquele momento a gente precisou se adaptar, a gente precisou se reorganizar e graças a Deus a gente passou com maestria Com por aquela certeza. É. pandemia. Claro, foi desafiador, foi inconstante, foi, mas a gente mostrou que essa capacidade de adaptação faz a gente tracionar e sair melhor. É até um conceito que a gente traz de um livro de antifragilidade que faz que fala da gente sair melhor diante do caos que a gente passa. Então a gente entrou num caos, só que a gente saiu bem melhor do que aquele momento que a gente tinha ali para atravessar. Marcos, e aí você falou também sobre uma questão de tecnologia, que o mundo é muito tecnológico hoje, e concordo. E como é que você vê essa tecnologia hoje dentro do ambiente, tanto da sua área de operação, quanto da parte de liderança? Ela, de que forma essa tecnologia hoje ela pode contribuir para um líder dentro dos processos das organizações? A Islã hoje não dá para viver mais sem tecnologia, né? Então, eh, a gente precisa se aliar o máximo possível e estar andando lado a lado com a tecnologia, com a inovação, né? Com as melhores práticas, com as formas mais rápidas de fazer as mesmas coisas. Então, assim, eu acho que a tecnologia está aí para ajudar. A tecnologia traz muita informação boa, muita coisa bacana, né? Para nossa área de logística interna, de intralogística, é uma área que está em grande expansão, né? A todo momento tem uma nova tecnologia, tem uma nova forma de se fazer as coisas, né? Há pouco tempo aí, o Grupo Valdir fez um investimento muito grande numa automação, né? Você já viu nossos vídeos aí Sim, da área sim. automatizada no CD. Então, assim, é uma inovação, né? Na Bahia não tem, no Nordeste, na realidade, não tem nenhuma empresa com case igual o nosso, né? Então, assim, o nosso diretor ele está sempre voltado para parte de inovação, de tecnologia, e a gente tem que acompanhar. Né? Então, todo líder, tanto na parte de liderança, tecnologia, a IA está aí, a inteligência artificial, para ajudar muito com relação a isso aí, mas também os novos equipamentos, né? Os novos computadores, os novos empilhadeiras, que é da parte
mais de logística interna, as esteiras estão aí para facilitar, né, para aumentar a agilidade. Então, é uma tecnologia que a gente tem que acompanhar, não tem como correr, né? Então, a gente está o tempo todo acompanhando, buscando aprender, aprimorar, né? Porque senão, automaticamente o líder que não ir junto com a tecnologia hoje, a empresa que não ir junto com a tecnologia hoje, ela vai ficar um pouquinho para trás. A tecnologia está aí para isso, né? E aí você falou do, do diretor, e um abraço, aproveitar para dar um abraço para o Valdir Isso, um Saraiva, meu abraço, isso amigo mesmo. Valdir Saraiva. Como é interessante o estar atento a novas tecnologias. Valdir Saraiva, ele vem sempre trazendo inovação. Então, isso mostra como a cabeça de um grande líder, ele também está atento às mudanças do Ao que mercado, está ao que está acontecendo no acontecendo, mundo, ao dinamismo. isso, isso Então, mesmo. isso aí eu volto àquele ponto central, que possivelmente isso vem com estudos, isso vem com acompanhamento. Você está acompanhando o tempo todo o movimento, a dinâmica do mercado. E importante, e aí queria ver sua opinião sobre isso, ou também o start, o sair na frente, porque você trouxe aí que hoje a empresa que você trabalha aqui no estado da Bahia não tem nenhuma outra que tenha esse processo. E eu vi, sim, eu acompanho nas redes sociais e vi e fiquei encantado com aquela infraestrutura toda. Então você acredita que esse de fato é o caminho, é de estar antenado, é de estar investindo em tecnologia? Como é que você Não, vê? eu não tenho dúvidas disso. Realmente esse aí é o caminho, né? As empresas elas estão se movimentando, né, o tempo todo para entregar mais rápido, para processar tudo mais rápido, né? E a tecnologia ela é uma grande aliada para isso daí. Mas imagino também que deva ter vindo diversos desafios com a implementação dessa. O que é que você pode contar para a gente aí de desafios, seja desse momento ou de outros desafios atrás, mas como é que é? Como é que você tem superado esses desafios para o novo? Porque o novo geralmente ele sempre assusta. Então chega aquele novo e aí, poxa, e agora? Vai chegar uma tecnologia, a gente vai perder o emprego. Como é que a gente vai se adaptar? A gente fazia isso há 10, 15, 20 anos e agora vem algo diferente. Como é que você está lidando com esses desafios? E Bem, com o time também, né? sim. A gente tem desafios inesperados, né? Como você falou um pouquinho atrás da pandemia, foi um desafio inesperado para todos nós, né? Foi um grande desafio para mim também. Foi um período que me trouxe muita evolução, um desenvolvimento muito grande. Fiquei fora da cidade quase um ano, né? Fiquei Foi, numa foi. filial da empresa, num período bem crítico, né? Do país em si, né? Todo mundo muito preocupado, né? A pandemia ela afetou pessoas mais idosas, também afetava pessoas mais Sim, foi um novas, momento né? desafiador. Foi um momento bem desafiador. Então eu tive esse desafio de estar morando fora. Isso para mim profissionalmente foi gratificante, me fez evoluir muito como profissional. E também tive esse desafio bacana aí, que foi da implantação dessa linha automatizada no nosso centro de distribuição aqui, que foi muito bacana, mas que demandou muito suor, esforço, Imagino. porque trocar o pneu de um carro e o carro Do andando a carro. 200 por hora, porque se estivesse andando a Já 10 por precisa. hora, aí dá para Aham. trocar, você tenta, né? Mas a 200 é um pouco complicado, né? Mas é claro que a gente tem uma equipe competente, né? A gente teve o apoio de todos os setores, né? Da empresa e também das pessoas que trabalham com a gente. Mas exige muito esforço e muita dedicação. E aí entra também um pouquinho do papel de um líder, porque quando a operação, a empresa demanda um pouco mais de esforço e dedicação, o líder precisa estar junto. O líder Perfeito. precisa acompanhar. É a liderança pelo exemplo. Pelo exemplo. Então, Perfeito. a Islan chegou dias aí, eu junto com os encarregados, eu acordava 4 da manhã, e aí a 10 para 5 da manhã eu já estava lá com eles, e a gente saiu de lá 10 e meia da noite, a gente ficou nesse período aí provavelmente uns 5 meses, né? Sem parar, porque toda implantação tá mudando produto de um lugar para o outro, gera um estresse, e você precisa estar junto com a sua equipe. Então, eu tenho eu vejo como um ponto positivo de ter sempre uma participação nos momentos difíceis. Todos os momentos difíceis, eu estou junto com a minha equipe.
E eu acho que um líder tem que fazer isso daí, Isso é um grande né? diferencial. Todos os momentos difíceis. Nós temos aí uma operação muito tranquila, né? O pessoal sabe o que precisa ser feito, mas no último dia do mês a gente faz um fechamento de mês, né? Que a gente precisa concluir todas aquelas cargas naquele último dia do mês. Então eu entro junto com o pessoal meu da operação às 6 da manhã. Hoje a gente entra às 6 e concluo até o final, independente do dia que seja, se for semana, final de semana, porque eu preciso acompanhar e estar com eles todos os dias. Então, a liderança também vai muito pelo exemplo do líder, né? Poxa, imagina aí a operação precisando, né, de um suporte e o líder em casa dormindo, ou chegando lá mais tarde, ou chegando. Então a gente precisa estar junto para mostrar que aquele é um time, é uma equipe e está todo mundo junto. Então, assim, foram momentos desafiadores, tanto no período da pandemia, foram os dois momentos mais desafiadores nos últimos anos aí que a gente teve, né? Esse da implantação e o da pandemia, mais um momento de muito trabalho, de estar junto com a equipe e de não fugir, né? Porque a gente sabia que aquilo ali ia dar um resultado lá na frente, graças a Deus deu e está dando frutos e é muito bacana. Bacana. Você falou aí dessa liderança inspiradora. Vou aproveitar o gancho aqui. Fala pra gente assim, Marcos, quais são os 3 valores que você acredita serem mais importantes de um líder? Bem, Aslan, aí eu poderia citar vários, vamos lá, Se quiser, de, fica à vontade, de, pode de falar mais. três, de três valores aí que um líder precisa ter. O líder precisa ser presente. Um líder precisa ser presente. Então, ele precisa estar lá em todos os momentos, né? Um líder precisa de inteligência emocional. Opa, É bom uma tema, questão bom importantíssima, né? Um tema. tema importante que um líder precisa ter. Um líder precisa ser resiliente, né? Para saber passar por todas as situações. E o líder, eu acho que uma característica principal, que não tem como errar. Se o líder focar nisso, ele não vai errar. O líder precisa ser justo. Então, Hum, é um ponto principal aí que eu foco na minha liderança é a justiça, né? Em todas as decisões, a gente precisa ser justo. Então, eu acho que tem vários outros pontos aí que eu acho que um líder pode ser, mas eu acho que esses aí, para mim, são os principais. e qual é o ponto de equilíbrio? O líder, ele tá meio que ali no meio de campo, entre a alta gestão, entre o time, ele tá ali e ele precisa gerir esses 2 ambientes. Aí você trouxe esse senso de justiça, e o líder ser justo. Como é que você acredita? Onde é que você acredita que está o ponto de equilíbrio entre fazer o time seguir a direção, seguir os processos que precisam ser feitos e também você comunicar isso para a alta gestão. Como é que é para você? Aislan, para você manter um senso de justiça ali com a equipe, você precisa tratar todas as situações. Então, é o que eu venho fazendo nos últimos anos e minha equipe está bem alinhada com relação a isso aí, porque o que que acontece? Uma situação que você deixa de tratar, você viu e deixou de tratar. Daqui a alguns meses acontece uma situação semelhante ou pior do Uhum. que aquela situação que aconteceu e você vai tratar, né? A pessoa que está sendo cobrada por aquela situação pode achar que você está favorecendo o que não foi cobrado. Hum. Então, a indisposição, as situações precisam ser tratadas a todo momento, né? Tanto particularmente com o colaborador, quanto se for uma questão em grupo, né? A gente precisa tratar todas as situações. Você tratando todas as situações e colocando ali o seu ponto de vista naquela situação, explicando para o colaborador, você não vai estar criando particularidades na equipe, isso não pode acontecer. E você vai estar sendo justo para fazer ter o mesmo peso e a mesma medida, né, para todos os colaboradores. Então, assim, é uma coisa que a gente vem sempre fazendo em conjunto, né, com nossa equipe, de pode ser mínima situação, a gente precisa tratar, a gente precisa chamar o colaborador, a gente precisa conversar, a gente precisa entender porque a gente não pode fazer vista grossa para situações de algumas pessoas e para outras não. Então a gente tem que estar sempre com esse olhar atento de liderança, por isso que o líder precisa ser presente, precisa estar lá o tempo todo, né, para saber o que está acontecendo, né, e tentar tratar. Né? Não deixar situações passarem despercebidas sem que esteja uma tratativa justa e uma conversa verdadeira com o colaborador ali, olho a olho, né, para explicar e entender o que está acontecendo
né, para que não cause essa questão de, com um eu não trato, mas com esse aqui eu trato. Então, assim, eu me preocupo muito com isso. E sempre que eu vou tomar uma decisão, por mais difícil que ela seja, eu também acho que um bom líder, uma das qualidades também que eu esqueci e que eu acho interessante falar, ele precisa saber escutar. Boa, Tanto escutar a pessoa que está do outro lado, boa. quanto escutar as pessoas que estão ao seu lado, né? Então, todas as decisões, eu às vezes já tenho uma mentalidade formada do que eu vou fazer, mas eu gosto de ouvir outras opiniões, porque eu também posso mudar minha opinião de acordo com as opiniões das pessoas que estão ao meu lado há tantos anos aí trabalhando junto comigo. Então eu sempre gosto de tratar dessa forma aí. Boa. E nesse aspecto, Marcos, de a gente formar novos líderes. Então, o líder ele tem um costume, muitas vezes, de assumir essa responsabilidade, e aí me parece até que é um pouco do teu perfil, você está muito junto, você lidera com um exemplo. E essa importância também de a gente formar novos líderes, para que a gente possa ter resultados ainda mais efetivos, para que a gente possa delegar e, consequentemente, a gente ter as entregas, para que a gente possa avançar também, falando aí em níveis de hierarquia, a gente possa avançar. Como é que você enxerga esse processo de preparação de novos líderes? Porque imagino que você foi preparado, alguém preparou você para você chegar até onde você está hoje e para que você dê esse novo passo, talvez tenha que ter, esse mesmo movimento da preparação. Como é que você faz hoje? Como é que você enxerga, essa preparação de novos líderes? Como é que você trabalha? Aslan, o líder, ele não consegue fazer tudo só. Ele precisa de uma equipe, né? E quando você tem uma equipe, a partir do momento que o líder aprende a delegar algumas Hum, responsabilidades, você já começa a observar nas pessoas aquela possibilidade de te substituir para você ir para um cargo acima ou para você cuidar de uma outra coisa que precisa ser vista com mais particularidade. Então, né, no nosso dia a dia lá, eu fico bastante satisfeito porque a gente consegue enxergar pessoas com perfis bacana, né, perfis de liderança, e aí às vezes surge uma oportunidade num determinado setor, a gente indica aquela pessoa, tem uma pessoa que começou com a gente aqui, a gente deu oportunidade de encarregado, hoje está na filial lá em Montes Claros, está morando lá, trabalhando lá, né? Já está num cargo um pouco acima, porque a gente teve esse olhar, e a gente teve esse cuidado e ajudou e está no dia a dia ali trabalhando com ele, explicando as situações, mostrando a forma que precisa ser feito, que precisa ser tratada. Então, assim, o líder, ele por si só, ele você vai observando que o líder ele tem algumas coisas diferentes, né? Um líder, às vezes, ele toma a palavra, ele é um pouquinho mais à frente, ele não precisa uma pessoa falar uma coisa para ele fazer. Então, a gente que está na operação todos os dias, a gente já começa a observar uma pessoa ou outra e a gente começa a incentivar, né, a pessoa a evoluir, a fazer algumas coisas diferentes. A gente passa ali uma determinada coisa para a pessoa fazer para ver se realmente ela vai fazer da forma que a gente espera. E aquilo ali vai dando para a gente um leque de oportunidades ali que pode ser usado. Então, eu tenho uma felicidade muito grande de, no meu setor, né, ter pessoas que hoje estão espalhadas por todos os setores da empresa, né? Começou com a gente ali como ajudante geral, depois passou para um cargo, para outro, hoje já está na área legal. administrativa, já está em outros negócios da empresa, já está na filial, tudo que aprendeu com a gente ali dentro, né, e trabalhou com a gente no dia a dia. Então, assim, eu acho que está muito na visão do líder e está de olho ali, enxergando o potencial da pessoa, né? E depois, é claro, passando algumas coisas para a pessoa aprimorar, desenvolver. Eu acho isso muito bacana. Mas o líder tem que estar sempre de olho aberto aí, porque sempre tem um diamante ali escondido. Então, a pessoa tem que estar de olho, né? E na operação e na empresa todos os dias para estar enxergando isso aí. Bacana. A gente falou de líderes, times, equipe, e com relação a outros líderes, a gente trabalha numa empresa que tem outros departamentos, outros líderes, e como é que é? Quais são os desafios de se trabalhar em conjunto, de uma forma harmônica, para que
alcance os resultados? Como é que é essa comunicação entre lideranças? A gente entra até naquele mesmo aspecto sobre perfis também de liderança diferentes, líderes com pensamentos diferentes. Como é que é esse desafio do dia a dia aí do Marcos? Cada cabeça é um mundo, né? A gente tem esse ditado, né? Então, dentro de uma empresa, cada departamento tem um líder, né? E graças a Deus eu sempre tive facilidade de lidar com todos eles, pessoas que estão lá há muitos anos, né? E também um líder ele precisa ter a humildade para também aprender com quem está lá há mais tempo, né? Então, assim, sempre tive, Aislan, essa humildade de aprender, de pedir uma ajuda, né? De chegar em um setor e falar, olha, me explica como que funciona isso daqui. A pessoa está lá há 15, 20 anos na empresa, né? Sim, Ter o auxílio deles. E isso aí vai aumentando o nosso aprendizado, né? E criando um vínculo bacana com os outros setores, né? legal. E quando realmente tem ali um pensamento diferente, o que prevalece sempre é o respeito, né? Porque todos estão ali em prol de um benefício só, que são as melhorias e os para a empresa, né? Então, a gente tem que pensar na empresa a todo momento e deixar um pouco de lado o ego, né? Boa. Que eu acho que, né, e ser humilde, deixar de lado o ego, né? E aí você consegue ter um relacionamento bacana com todo mundo. Graças a Deus eu estou numa empresa aí, tem vários departamentos, eu tenho um relacionamento ótimo com todos, né? Sou muito colaborativo com eles, eles são muito colaborativos comigo, né? Me ajudam muito, eu também tento ajudar eles, tudo em prol da organização. Legal demais. E Como tem que aí ser, né, Marcos? como tem que ser. Então, é sempre num profissionalismo muito grande, eles comigo e eu com eles, e aí tudo dá certo. Marcos, e o que o Marcos de hoje, líder de uma grande organização, diria para o Marcos lá no início de carreira? Bem, Aslan, poxa, eu diria para ser um pouco menos impulsivo, né? Eu era um pouco impulsivo, um pouquinho mais paciente, né? O que essa Precisa. impulsividade, essa talvez falta de paciência ali trouxe de prejuízo lá atrás e o que é que você ganhou depois dessa virada? Eu acho que essa virada me trouxe assim um lado mais estratégico, sabe? Boa, Me trouxe para um lado mais estratégico. Isso eu aprendi muito com aquele curso aquele desenvolvimento que nós fizemos de liderança, que a B2B fez com uma parceria com o Grupo Vou de Saraiva, aquele treinamento, e ali o perfil, né, executor, ele é um perfil um pouquinho mais sem paciência, mais impulsivo, mais, né, e eu me vi muito naquele perfil, né, naqueles testes que nós fizemos, mas também entendi que a parte estratégica é importantíssima. Então, às vezes, eu queria tratar todas as situações de imediato e, às vezes, não pensava o suficiente, né, pela falta de idade, falta de, de experiência, né, qual seria a melhor forma de tratar aquela situação, né? Então, hoje eu sou mais ia estratégico. mais na vontade do Na que na vontade, estratégia, isso, né? né? E é mais Vontade na força de da força de querer fazer, fazer, de de querer realizar. fazer, de realizar, de mostrar o serviço, do que com a cabeça fria, com estratégia, com ponderação. Rapaz, um ponto Então, importante aí para as novas lideranças que tá então te é ouvindo. isso, né? Eu acho que hoje um líder ele precisa ser estratégico a todo instante, né? Então, assim, aguardar o momento certo de tomar as decisões, né? Às vezes você vê uma coisa que você quer ir diretamente lá e falar, mas calma, pensa, escuta algumas opiniões, dialoga a respeito com pessoas da sua confiança para tomar as melhores decisões. Então, no início, eu acho que foi isso. Eu acho que o Marcos de hoje falaria para o Marcos de 10 anos atrás, um pouquinho Segura a menos, onda. segura a onda um pouquinho, né? Um pouquinho mais de calma, que tudo vai dar certo. E é isso. Mas tem aquela decisão também, né, Marcos, que mesmo hoje, mesmo a gente com essas estratégias, que a gente precisa usar. Mesmo que assim, me diz aí se isso acontece contigo. Pelo menos comigo funciona dessa forma. Eu sei que eu vou ter que tomar uma decisão, eu vou ter que ir contra a corrente. É diferente o pensamento do que a maioria faz, mas eu preciso usar, porque eu tenho uma convicção que aquilo é o caminho, que aquilo vai dar certo. Você, acontece com você também? Você já tomou alguma decisão assim ousada que você acreditava e se deu certo ou deu errado? Conta pra gente um pouquinho aí se aconteceu isso com você. Olha, Aislan, o meu perfil
eu prefiro pecar pela ação do que pela omissão. Um líder tem que pensar sempre Eu nisso, sou né, sempre exatamente nisso. isso. Então, assim, é claro que a gente peca muito pela imaturidade, pela ação, né, mas graças a Deus pela omissão eu nunca pequei. Então, isso com o decorrer do tempo vai te dando um pouco mais de experiência e você vai aprendendo a tratar melhor todas as situações, né. Mas eu sempre tive comigo isso, né, de é melhor pecar pela ação do que pela Boa, omissão, boa. né. Um líder não pode ser omisso. Você não pode ver uma situação errada acontecendo, uma coisa que não está dentro do que realmente precisa ser feito e guardar para você ou ficar quieto, né. Então, assim, é claro que tem os momentos certos de tratar situações, a forma correta, né. Quem estuda liderança, né, gestão de pessoas, conflitos, vai entender o que eu estou falando. Mas é isso, o líder nunca pode pecar pela omissão. Marcos, além de líderes aqui na B2B, a gente treina times, no contexto geral. Uma das demandas que a gente mais ouve quando eu estou fazendo processo de treinamentos ou mentorias é a questão sobre feedbacks. Então, vários profissionais trazem para a gente que há uma dificuldade do líder em dar o feedback, seja no 1 a 1, ou seja do feedback em grupo. Como é que você enxerga essa questão do líder, do feedback do líder para melhorar a qualidade da entrega do colaborador, para ouvir a escuta ativa que você trouxe muito bem aqui, essa questão do ouvir também para dar um feedback, porque o que mais chega aqui é que o líder ele só chega apontando, ele chega mostrando o erro, e isso é um processo que acaba prejudicando mais do que contribuindo mais. E como é que é para você essa questão do feedback? Bem, Islan, eu há muitos anos atrás eu tive uma experiência bacana aí. A própria Camila, ela nos deu um livro que falava a respeito do feedback, da importância do feedback, né? O feedback positivo e o feedback corretivo. E aí passou para toda a equipe nossa e a gente leu esse livro, estudou e a gente percebeu realmente a importância de estar chamando o pessoal, conversando, né, e passando as situações positivas, né, que aquele colaborador tinha e as situações que a gente precisava de uma determinada correção. É interessante que ontem mesmo eu tive um feedback com um colaborador nosso, um novo, que está em experiência com a gente. Nós concluímos o contrato dele, né? E aí eu passei várias situações para ele, né, que ele ia muito bem, mas também a correção para algumas coisas que a gente precisava corrigir. E o legal do feedback, né, porque você entende o colaborador e você mostra para o colaborador o que você espera dele. Né? Então, sempre que a gente vai fazer um feedback lá, a empresa já tem uma cultura organizacional de estar fazendo feedbacks, indicadores de desempenho constantes, né, com os colaboradores. E é interessante porque você também recebe um feedback. Isso é bacana. Então, quando você dá um feedback para um colaborador, você também recebe um feedback. Muito bom. E aí há aquela questão da melhoria contínua, né? Isso para o líder que também está disposto a ouvir o feedback. Está disposto a ouvir. Mas é por isso que eu falei que um líder, uma das principais características, precisa saber ouvir. Então, um líder precisa saber ouvir. Então, eu acho isso muito bacana. Um diálogo saudável, um feedback. Falar realmente o que tem que ser falado, com sinceridade, com honestidade. Não ter medo de falar, né, para o colaborador o que precisa ser falado para a equipe, como líder, e também saber ouvir, né? Porque não é só o colaborador que precisa melhorar, o líder também precisa melhorar. Perfeitamente. O líder melhorando, o colaborador melhora e aí tudo E fica. isso traz uma segurança psicológica dentro da equipe, dentro do time. Eu acho que é exatamente isso que você está falando, Marcos. Essa questão do saber ouvir, do Sim. trabalhar a questão da comunicação. E Tem o uma. e o feedback corretivo, ele potencializa o colaborador, né. Então quando você dá um feedback de um corretivo para um colaborador, você potencializa ele a melhorar naquela questão e provavelmente ele vai, né, se ele entender aquele feedback como um ponto de melhoria, né, ele vai ser um melhor profissional para os próximos anos e assim por E diante. porque o profissional ele tem pontos que precisam ser corrigidos, mas tem pontos que são Isso, assertivos, que ele contribui, mas me parece que no feedback é sempre colocado o líder, ele acaba pecando nisso, de colocar sempre a questão do negativo, né. do Tá, mas quais negativo. são os positivos que você Isso. traz Tem que aqui? exaltar os pontos positivos, né. Trabalhar os pontos fortes, que é muito melhor, o resultado é muito mais eficiente. Marcos,
Para quem está em início de carreira aí, que está aspirando uma liderança ou já iniciou no processo de liderança, qual conselho que você daria aí? Qual uma mensagem que você mandaria para esse pessoal que quer se tornar um líder, um profissional que quer se tornar um líder ou já está aí realmente iniciando no processo de liderança? Bem, Isla, eu acho que para o conselho que eu daria é ser diferente. Pô, legal isso. Explica melhor isso. Precisa, Gostei. eu acho que qualquer colaborador que entre numa empresa, ingressa em uma empresa e inicia um novo emprego, a partir do momento que ele colocar na cabeça que ele precisa ser diferente dos iguais, né? Tem até uma frase aí que eu li Aham. de um cantor famoso aí que fala ser diferente dos iguais, né? Então, assim, se a pessoa realmente ela for diferente das pessoas que estiverem já ela começa a pular escalas e subir escadas maiores, né? Em fazer coisas diferentes. Então, o que eu imagino, o que eu sempre tentei fazer, né, inclusive quando eu entrei na Dimacol, de procurar coisas diferentes para fazer. Bora mais para a Ficar no- prática aqui. O que é o o ser diferente? Dá exemplos práticos aí. vamos lá, eu vou te dar um exemplo legal de uma coisa que aconteceu comigo no início e quando eu entrei na Dimacol. Eu entrei como auxiliar administrativo, né? Mas eu poderia ficar ali tratando das situações referentes à questão de auxiliar administrativo. Mas eu me preocupava também em tentar melhorar o que eu já fazia, mas em tentar achar algo diferente em outras áreas ali para poder melhorar. Então, eu tinha um encarregado na época que me incentivava a falar: "Ó, vai lá para fora, eu tenho uma visão ali, mas talvez você pode ter outra, né?" E Legal. aí eu ia para lá e eu observava a operação e comecei a enxergar alguns pontos de melhoria, e aí eu tomava partido naquela situação e tentava melhorar algumas coisas, né? E aí a gente conseguiu melhorar situações de cargas que chegavam para a gente que demorava 2 dias e a gente conseguiu vir de uma forma paletizada para demorar um dia só, tal. Então, assim, tudo de iniciativa própria. Então, eu acho que sempre que você entrar numa empresa e você eh, quero me desenvolver nessa empresa, quero alcançar maiores degraus e crescer, seja diferente. Não faça o que todo mundo está fazendo, não, porque se você fazer o que todo mundo está fazendo aqui, não va você só vai ser mais um. E quando você faz qualquer coisinha diferente, seja se todo mundo atende o telefone de uma forma e você atende de uma forma diferente, você já se destacou por aquilo. Então você já está à frente de algumas pessoas que atendem o telefone daquela forma. Então, assim, em todos os setores, dá para você procurar alguma coisinha para ser diferente, para ser melhor. Vou fazer alguma coisa melhor do que aquela pessoa, ou diferente, ou que vai trazer um resultado bacana, ou vou procurar uma forma diferente de fazer aquela coisa que o pessoal está fazendo há muito tempo do mesmo jeito. É isso. Então, assim, para os jovens hoje e para o pessoal que está ingressando no mercado de trabalho, qualquer coisa que for fazer, faça de uma forma diferente do que já esteja sendo feito. E essa diferença é aquele 1% a mais também, né? Aquela questão da entrega e do pensar. E a gente volta ao quesito do estudo, da pesquisa, do estar antenado com novidades, de buscar fora, porque a maioria das pessoas elas são imitadoras, 95% das pessoas, 5% das pessoas apenas são iniciadoras, pensam fora da caixa, pensam diferente. E quando você traz esse ser diferente, me chamou muita atenção por isso, porque realmente, acho que o líder, para ele ser um grande líder, é quando ele vai fazer aquele algo a mais, o algo diferente, o algo inovador, a proatividade, se a gente puder dar o outro Isso, a nome mais comum, proatividade. que Isso seria mesmo. a proatividade do, pô, eu estou fazendo aqui, tenho, é para eu colocar isso aqui, eu vou colocar essa caneca aqui, mas cara, pô, eu estudei, eu pesquisei e eu vi uma outra forma de fazer isso e pode ser uma outra forma melhor. A gente entra também naquela questão, no outro quesito da ousadia. Cara, pô, eu tenho aqui, mas muita gente e muitos líderes aí tem ideias bacanas, mas às vezes fica guardado para assim, Medo de errar. medo de errar, ou aquelas pessoas que são até mais introspectivas e falam, poxa, eu não vou dar minha ideia, poxa, medo do julgamento, pô, minha ideia não vai ser tão bem aceita. E são ideias muitas vezes que são magníficas, maravilhosas, que vai melhorar o processo e aquela pessoa ela vai ficar em destaque em a sessão e ela deixa de fazer e perde a oportunidade. Não é isso? Isso aí. E as melhores ideias, Aislan, tá sempre dentro de quem já faz o serviço, né, cara? Isso é Nossa, e impressionante. como é? Quando a gente trabalha numa área operacional, como eu trabalho,
né? As melhores ideias estão com o nosso time, né? Eles estão lá no dia a dia, eles sabem o que eles estão fazendo e quando eles começam a pensar, eles dão sugestões incríveis de coisas diferentes e novas que a gente precisa fazer, e aí isso é muito bacana. Marcos, eu aprendi isso, eu tinha 22 anos quando eu aprendi isto. Eu tenho uma premissa, desde lá, isso já vão mais de 20 anos, eu tenho essa premissa. Quando eu entro em qualquer organização, em todas as organizações, o meu primeiro passo, eu sento e ouço o time. Eu converso com o time, porque é justamente como você colocou, é ali que que está o tesouro. São as pessoas que estão no dia a dia é que sabem fazer. E pensando nesse ponto que eu trouxe agora há pouco, que é muitas vezes a pessoa ela não coloca, ela guarda para si, ela tem um medo do julgamento. Então eu vou buscando, vou extraindo isso e aí você faz uma construção, que eu acho que é o papel do líder também. Você extrai do time e aí você mostra uma direção e todos seguem juntos. Claro, compartilho 100% com você com a liderança do exemplo. Então, quando a gente parte em conjunto, é partir o líder também em conjunto. O líder está ali junto. Marco, a gente já está chegando quase ao final aqui do nosso podcast hoje, um papo que para mim está incrível e eu ficaria aqui muito mais tempo. Mas assim, quero te fazer ainda algumas perguntas. Como é que você enxerga a liderança para os próximos anos, nesse cenário que muda constantemente, que a gente já falou? Mas qual é a tua previsão aí para 5, 10 anos aí na frente, para o profissional, esse profissional que é líder, vindo tecnologia, inteligência artificial que está chegando aí, que na verdade já chegou e chegou com força. Como é que você enxerga esse cenário futuro? Bem, Islam, eu enxergo esse cenário com bastante otimismo, né? Por quê? Quando iniciei como líder há quase 10 anos atrás, a gente não tinha todas as informações, volto a falar, que nós temos à disposição hoje, né? Então, vai facilitar muito para os líderes aí, para os novos líderes e para quem já está no mercado nessa área da liderança, as novas tecnologias, a inteligência artificial como aliada, né? Então, assim, eu acho que tudo que vem de inovação vem para melhorar, tá? Então, eu acho que a gente precisa evoluir, estudar cada vez mais, estar antenado com as novas tendências, com, com as novas tecnologias, né? Para estar andando lado a lado ali. Eu acho que vai facilitar um pouco mais a vida do Boa. líder. Eu acho que facilita muito também a vida dos colaboradores, né? Porque todo mundo está tendo informação, todo mundo está tendo, né, aprendendo coisas diferentes, aprendendo coisas novas. Então, assim, eu acho que precisa andar lado a lado, né? Tecnologia, liderança, né? E uma andando junto com a outra, eu acho que é sucesso. E com relação ao legado? O legado do Marcos Galício, Marcos Guedes, o que você gostaria de deixar, que você quer deixar para a sua equipe, para as organizações, pensando ainda nesse cenário de futuro, qual o legado que você quer deixar para organizações, para o time? Poxa, eu tô um pouco novo ainda para para deixar um legado. Mas eu acho assim, Aslan, brincadeiras à parte, que o legado que a gente precisa deixar, tanto as organizações como os líderes, as pessoas, é de entregar o melhor, né? O Marcos, quando esteve lá na Dimacol, né, entregou o melhor dele, o máximo dele, né? Eu acho que para todo mundo, não importa qual eh, cargo, não importa o salário, não importa a condição social, deixe o seu melhor. Então, assim, porque isso é gratificante, claro, para a empresa, mas como satisfação pessoal, né? Às vezes eu vejo os colaboradores, as pessoas que trabalham hoje, né, fazendo por fazer. Poxa, e a satisfação pessoal em fazer bem feito, em entregar um bom resultado, né? E daqui 10 anos você sair de uma empresa, se aposentar, curtir a família, falar, poxa, aquele cara que trabalhou lá deixou pra gente aqui, me ajudou muito, olha o que que ele fez aqui, as mudanças que fez, a evolução que trouxe, né? E assim, eu acho que nesse período
né, junto com toda a minha equipe, porque eu exalto a equipe o tempo todo, porque eu não Claro. faço nada só, Sim, né? sim. Então eu tô com minha equipe o tempo todo. Eu faço uma retrospectiva dos últimos anos aí, cara, é tão gratificante porque a gente vem melhorando cada ano que passa, fazendo mais com mais facilidade, né, com mais praticidade, com mais qualidade. Então, assim, fico muito satisfeito. E assim, o legado que eu posso deixar é um legado de satisfação pessoal mesmo, de sair, encontrar um colega na rua, ou de estar com ele no dia a dia e falar, poxa, enquanto a gente esteve lá, a gente entregou o melhor resultado. E isso aí eu acho que não tem uma satisfação melhor do que isso. E aí, novo, tu ainda novo para deixar um legado e com tanta bagagem como essa. Incrível. Isso, esse legado, eu acho que é isso mesmo, Marcos. É essa grande diferença da gente, dessa satisfação pessoal. Muitas vezes eu ouço nessa trajetória de líderes, de profissionais, no contexto geral. Ah, eu estou trabalhando para a empresa. E eu sempre falo, não, cara, você está trabalhando por você. É o seu nome, é o seu legado, é a tua história. E é bonito, eu compartilho muito disso que você trouxe, poxa, quando a Aslan esteve naquela organização, ele, cara, fez uma diferença, sabe? Você ser citado, o seu nome ser também lembrado como alguém que contribuiu com a vida de alguém, de um colaborador, que falou, cara, pô, aquele cara teve algo que me ensinou, que contribuiu. E ao longo dessa trajetória, quantas vezes eu já sentei com pessoas que choraram na minha frente, falaram, cara, você mudou minha vida, cara, você conseguiu me mostrar um cenário que eu não conseguia enxergar. Isso para mim é o legado, para mim isso é o gratificante. Então, você está realmente de parabéns aqui Obrigado, Islan, obrigado. publicamente de falar, porque é muito legal encontrar também da nossa trajetória pessoas que pensam dessa forma. Eu acho que para todo mundo que está nos assistindo, líderes, colaboradores, empresários, é esse tipo de profissional que a gente acredita que faz organizações cada vez melhores, organizações que crescem, e por isso que talvez, possivelmente, o resultado que as empresas que você atua têm sucesso, né? Das empresas que eu passo têm sucesso, porque são líderes que pensam diferente, pensam fora da caixa e não esquecem do time nunca, exaltam o time, porque sem time, como você bem colocou, a gente não chega Não chega a lugar nenhum. a lugar nenhum. Então, a gente hoje está líder. Então, amanhã a gente pode também não estar sendo o líder e pode estar alguém atuando. Então, acho que é essa responsabilidade como ser humano que nos leva adiante. Para finalizar, um momento assim de uma mensagem final, Marcos. Quero uma mensagem final tua. O que é que você poderia falar aí para todo mundo do B2B Talks que está nos acompanhando, esse papo magnífico? Qual a mensagem final você mandaria para o público? Bem, Islan, eu tenho sempre uma frase assim que eu gosto de pensar, que é desenvolvimento e evolução. Eu acho que a mensagem é essa, né? É cada dia mais desenvolver o que você já sabe e evoluir, né, profissionalmente. Então, assim, uma coisa tá junto com a outra, né? Você desenvolve e evolui, né? Você desenvolve e evolui com a sua equipe desenvolve e evolui com você, né? Então, assim, para todo mundo aí, né, todos os ouvintes aí da B2B, né, eu acho que vamos ter um foco voltado para desenvolvimento e evolução, né? Falando de uma vida profissional, de uma carreira. Eu acho que isso aí são as duas palavrinhas chaves, né, que vai levar a pessoa a uma vida de sucessos aí, profissionais, né, de reconhecimento e de bem-estar, né, e de saber de que você é importante em algum lugar, né, ser importante na sua casa, você é importante, se faz importante no serviço, né, isso aí é satisfatório demais. Show de bola! Senhoras e senhores, chegamos ao final desse episódio incrível do B2B Talks. Marcos, gratidão, meu amigo, mais uma vez. Aslan, muito obrigado aí pelo De convite. verdade, foi um prazer enorme recebê-lo. Espero que para vocês tenham sido tão bom quanto foi aqui para a gente. Incrível. Fiquem com Deus, acompanhe a gente. Vocês que fazem esse podcast crescer a cada dia. Sem vocês, a gente também não é nada. Fiquem com Deus e até a próxima.